Começa agora o Jornal Futura desta quarta-feira, 2 de setembro de 2015. Nesta edição, vamos falar dos reflexos econômicos da alta do dólar em nosso país. Para a nossa indústria, que depende de componentes importados, e para os nossos principais produtos de exportação, a situação é preocupante. O Brasil depende muito de commodities na hora de exportar. Minério de ferro, soja, suco de laranja, carne, todo esse conjunto de bens. E, por conta da desaceleração mais recente da China, isso vem em queda também, e a queda do preço das commodities também acaba fazendo com que o dólar fique mais caro. Com o dólar caro, os brasileiros já reduziram as viagens ao exterior. Para ter uma ideia, de janeiro a julho de 2015, em relação a janeiro a julho de 2014, houve uma queda de 22% nos gastos com viagens ao exterior. Por outro lado, especialistas dizem que é a hora de incentivarmos a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil. Pode ser um momento importante também para os destinos brasileiros olharem em conjunto, tentarem fazer um marketing olhando para o turista internacional. Até aqueles destinos que ainda não recebem um grande número de turistas internacionais, talvez seja uma oportunidade. Há cerca de um ano, o Brasil começou a perceber mais próxima a crise econômica que atingia e ainda atinge outras partes do mundo, como a Europa e a China. E já no final de 2014 e início deste ano, os efeitos apareceram com o fechamento de postos de trabalho e a redução do consumo das famílias, além da queda na oferta de crédito. E no cenário internacional, o movimento de valorização do dólar trouxe a moeda americana a ultrapassar a barreira dos R$3. O que é preocupante porque mesmo que o valor atual do dólar impulsione as exportações e o consumo dos produtos nacionais, os efeitos que ele traz para nós brasileiros são diversos, entre eles o aumento da inflação. Na matéria que você assiste agora, nossa equipe em São Paulo mostra como o dólar chegou ao valor atual e como ele afeta as importações, a produtividade da indústria nacional e, consequentemente, o bolso dos consumidores. Esta semana, o dólar, moeda usada como referência no mundo todo, após bater a casa dos R$ 3,60, marca que não era atingida desde 2003, fez com que muitos tenham se perguntado quais são ou podem ser as consequências das seguidas altas da moeda americana para nós brasileiros. Dentre os diversos setores que sentem essa subida, as indústrias, principalmente aquelas que dependem da importação de componentes vindos de fora do país para produzirem, são as mais impactadas. Fundamentalmente duas coisas. Primeiro, tem um cenário internacional no qual o dólar em si vem ganhando força, né? Vem ganhando força com relação ao euro, vem ganhando força com relação, por exemplo, ao yuan chinês, enfim. Especificamente no caso do Brasil, acho que tem duas coisas que agravam, né? Uma delas é que o Brasil depende muito de commodities na hora de exportar, minério de ferro, soja, suco de laranja, carne, né? Todo esse conjunto de bens. E, por conta da desaceleração mais recente da China, isso vem em queda também, e a queda do preço das commodities também acaba fazendo com que o dólar fique mais caro. E tem um terceiro fator que é doméstico, você tem uma incerteza política muito grande. O Brasil vinha com uma moeda muito forte, o nosso real, já há alguns anos, por conta de que está entrando muito dólar no Brasil, e quando entra muito dólar, a moeda do país fica forte. Isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim para quem tem que exportar. Para os exportadores foi muito ruim, principalmente para a indústria brasileira. A indústria brasileira, a indústria de manufaturados, perdeu exportações importantíssimas nesses últimos anos. E isso acaba sendo péssimo para o país, porque para recuperar isso depois é muito difícil. Então, não foi bom o que aconteceu, porque é ruim para o país que a moeda fique muito forte, porque isso dificulta a vida dos exportadores e facilita demais a importação de produtos, principalmente produtos industrializados, que é o que aconteceu nesses últimos anos. Nós importamos de tudo, da China principalmente, muita bugiganga, muita quinquilharia que poderia ter sido fabricada aqui. Está se sentindo já
Número um, uma substituição do produto importado pelo produto nacional, seja como componentes de outras indústrias no Brasil. Então, por exemplo, autopeças, começam já a haver uma substituição do importado pelo nacional. Então, é uma reconquista do mercado interno pela produção nacional. E começa a haver um movimento no sentido de maior exportação. Então, também já há quase que uma unanimidade entre os economistas e também entre os empresários que um dos pilares para a recuperação econômica do Brasil dessa crise em que nós estamos é o comércio exterior, são as exportações. Os produtos elétricos se beneficiam da alta do dólar para a exportação, enquanto que os eletrônicos já sofrem com a importação de componentes. Semicondutores e os displays são os dois produtos mais importados. É natural que a margem das empresas diminuam. Se por acaso o preço do produto, o preço dos componentes aumentou em função do maior custo de componentes, é evidente que a margem das empresas tende a diminuir. Isso é natural que assim aconteça. A indústria química brasileira, por necessitar da importação de diversas matérias-primas, registrou de janeiro a julho desse ano um aumento de preços de 3,15%. Veja, eu imagino que o setor de tinta seja um dos setores que esteja sob pressão, porque como eles compram matérias-primas dolarizadas, em sua maioria, e vendem com preço em reais, e tem uma grande competição entre as três grandes empresas do setor, né, eu imagino que esteja entre os setores que mais têm sofrido em relação a repassar o aumento de preço. Eu diria que é um caminho natural. Se a crise persistir, né, a indústria química ela é muito transversal, ela vende para todos os setores. Então, se a construção civil está em crise, se a automobilística está em crise, se a linha branca está em crise, uma hora isso vai chegar na química. E o poder da indústria química de manter seus empregados também é limitado. Então, se não tiver uma retomada a curto prazo desses setores, fatalmente a indústria química vai demitir também. Veja em instantes. Especialistas dizem que o momento é para estimular a vinda de turista estrangeiro a nosso país. A alta da moeda americana reduz a fuga de brasileiros para terras estrangeiras durante as férias. Hoje, por exemplo, a cotação do dólar turismo, que é utilizado para emissão de passagens, transações de turismo no exterior e débitos em dólar no cartão de crédito, chegou a R$ 3,74. Por isso, viajar pelo Brasil está mais em conta. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, a intenção de viajar pelo nosso país aumentou 67,8% entre 2014 e 2015. Veja na matéria da equipe da Universidade Positivo de Curitiba. De acordo com o Ministério do Turismo, as viagens internacionais com saídas do Brasil diminuíram 5% em 2015 em relação a 2014. A aposentada Maria Tereza Bittencourt faz parte dessa estatística. Ela planejava viajar com toda a família para o exterior, porém, devido à alta do dólar, teve que mudar de rota. Nós queríamos ir para o Panamá, atravessar o Canal do Panamá e fazer uma viagem a Aruba, Cartagena, Curaçao e Colón. Mas a avaliação da empresa de turismo foi muito alta devido à alta do dólar, então nós transferimos para uma oportunidade melhor. E agora pensamos de viajar só pelo Brasil. Quando o dólar aumenta, fica muito caro para os brasileiros irem para o exterior. Então a tendência é que ou as pessoas adiem a viagem ou reduzam os gastos lá fora. Para ter uma ideia, de janeiro a julho de 2015, em relação a janeiro a julho de 2014, houve uma queda de 22% nos gastos com viagens ao exterior. De janeiro a julho de 2014, o dólar teve um valor médio de R$ 2,27. Já no mesmo período, em 2015, este valor subiu para R$ 3,4. Isto representa que, na prática, uma família de 4 pessoas pagaria R$ 20 mil em uma viagem para os Estados Unidos em 2014. E em 2015, ela pagaria R$ 35 mil na mesma viagem. Um exemplo disso é a família Gripe, que viajou para Nova York no ano passado sem muitas preocupações.
Para realizar uma próxima viagem, terão que planejar muito bem. Com o aumento do dólar, no ano passado estava 2,30 e hoje nós estamos aí 3,50 ou com a perspectiva de chegar a 4. Quer dizer, seria um valor muito maior. Então, mas isso não impede da gente talvez economizar um pouco mais ou um pouco mais de tempo para a gente voltar a ter a viagem, né? A gente conhecer uma outra cultura, um museu, alguma coisa diferente e talvez uma próxima viagem o foco seja muito mais esse do que de compras, por exemplo. Mas eu acredito que vale a pena a viagem, mesmo assim. Então, se você levou 6 meses para uma viagem antes, que estava mais em conta, talvez agora você leve 1 ano, mas ainda é muito compensador. Um outro segmento que sente o impacto da alta da moeda são os brasileiros que moram no exterior, recebem em real e viajam para o Brasil para visitar a família. É o caso de Thelma Romano. Me planejo com antecedência para poder pegar preços bons, né? E aí, com essas mudanças aí de euro e tal, já fica mais difícil. Então, se a gente compra com bastante antecedência, até você pega um câmbio bom. Mas agora eu estou na dúvida, eu gostaria de vir no Natal e não sei se eu vou conseguir com a diferença de câmbio, porque eu tenho a família aqui. Então, para mim é importante vir ver a minha família, que é quem me dá essa energia para continuar lá. Uma coisa que a gente aprendeu nas viagens é que se você fizer um bom planejamento, lá na hora, não é hora de você ficar toda hora com máquina de calcular, divide por 4, divide por 3,5, 2,5. Você planejou, tem um limite, é lógico que você tem a sua contingência, mas lá é hora de você usufruir daquilo que você está planejando fazer. Agora vamos falar do outro lado da moeda. Se está caro para o brasileiro lá fora, claro que está barato para o estrangeiro aqui dentro, principalmente para os americanos. Então, o turismo no Brasil pode sim se beneficiar com a alta do dólar. Segundo a ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, o dólar mais alto será positivo tanto para o turismo doméstico, ou seja, aquele em que os brasileiros optam por viajar pelo país, tanto para o turismo internacional. Dados do Banco Central mostram que nos 3 primeiros meses de 2015, os gastos de estrangeiros no Brasil cresceram 2,81%, passando de 533 milhões de dólares para 548 milhões. O repórter Adeilton Oliveira mostra o porquê, veja só. O tempo nem precisa estar bom. Para quem vem de longe, andar pela praia mais famosa do Brasil, mesmo sem sol, é programa obrigatório. E em período de baixa temporada, os mochileiros são maioria. Neste hostel, por exemplo, a lotação está sempre acima dos 50%. As diárias são baratas, variam de R$ 50 a R$ 70. Mas, ultimamente, os funcionários têm percebido uma mudança no comportamento dos hóspedes. Estão perguntando muito mais do mais exclusivo, tipo, dos passeios mais caros, tipo, sobrevoo aqui no Rio. Quem que faz aqui essas coisas são europeus. O mapa do Brasil numa das paredes é um convite a conhecer outros lugares. E os turistas não negam que, com o dólar nas alturas aqui no Brasil, isso ficou muito mais fácil. O norte-americano Charles já conhecia o Rio de Janeiro, mas agora, com mais dinheiro no bolso, pretende ampliar o roteiro. I hope to go to Bahia. Eu tenho esperança de ir para Bahia e Florianópolis. Eu quero ir lá. Tem vários lugares no Brasil. Eu quero ir para Iguaçu. É bem legal também. That was really nice too. No calçadão de Copacabana, Denise e Hugh aproveitavam os últimos dias da viagem pelo Brasil. O casal fez os dólares renderem por aqui. Já tinham passado por Salvador e São Paulo antes de chegar ao Rio. A explicação? Para eles, tudo muito barato. O momento é bom para nós, o câmbio é barato, é bom. Na esperança de ter menos nuvens no horizonte, o setor de turismo aposta nos visitantes estrangeiros para melhorar os números registrados nos 3 primeiros meses desse ano, que não foram nada bons. Houve uma queda no faturamento de quase 4%. Ainda assim, os empresários estão otimistas.
Pedro representa o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. É o setor que mais emprega na cidade, dentro da faixa entre 18 e 24 anos, principalmente quando se fala em primeiro emprego. Ele conta que os investimentos para atender mais e melhor o turista internacional começaram há 3 anos, numa preparação para os grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E para fazer com que o estrangeiro não só fale bem do que viu, mas volte trazendo mais gente, a mentalidade de toda a cadeia produtiva tem passado por mudanças. Não adianta você investir na capacitação só do colaborador quando o empresário às vezes não está preparado para esse tipo de desafio. E a gente tem feito muito isso e a procura tem sido muita. Este especialista em turismo não discorda que dólar alto é ruim para o país em qualquer situação, mas lembra que até em tempos de mar agitado é possível enxergar uma boa oportunidade sem grandes riscos. A cadeia do turismo internacional, digamos assim, o turismo internacional, a cadeia do turismo acaba se beneficiando porque talvez não precise negociar tanto preço, porque eles estão mais predispostos a pagar valores diferenciados por tarifas de hotel, por exemplo, ou ir para um restaurante mais caro, alguma coisa assim, mas ainda assim é importante que haja volume. Para a cadeia turística é muito importante que haja volume. Pode ser um momento importante também para os destinos brasileiros olharem em conjunto, tentarem fazer um marketing olhando para o turista internacional. Até aqueles destinos que ainda não recebem com grande número de turistas internacionais, talvez seja uma oportunidade de se aproveitar, digamos assim, dessa situação para tentar trazer mais turistas estrangeiros para o seu local. Por enquanto, os turistas estrangeiros ainda gastam menos aqui do que os brasileiros lá fora. Mas atenção, até quem não ganha em dólar já pensa em voltar e gastar mais na próxima visita ao Brasil. Quero visitar Paraty, quero visitar Isla Grande, pero no esta vez, la próxima. Ya no hay más tiempo. Esta noche me vuelvo a Argentina. E assim a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram desta edição as nossas equipes aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Universidade Positivo de Curitiba, no Paraná. A gente volta amanhã ao vivo às 5 horas. Até a próxima. Tchau! Well